Estamos no hemisfério sul do planeta e oficialmente estamos na primavera. Uma primavera que chegou registrando ondas de calor nunca vistas, enchentes em regiões onde as chuvas deveriam ser amenas, típicas dessa estação, e seca, onde os rios deviam estar cheios, caso da Amazônia. É como se tudo estivesse de ponta cabeça, com consequências que ainda nem sabemos calcular direito. Culpa do fenômeno El Niño, quando se verifica o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico? Sim. Com toda certeza, essa anomalia mexe com as correntes do ar e influencia o clima. Mas por que o El Niño, nos últimos anos, tem se apresentado com cada vez mais frequência? É culpa do aquecimento global? Esta é outra pergunta preocupante. Neste episódio, vamos procurar entender o que está acontecendo de fato com o nosso planeta, sem entrarmos naquele clima de histeria de que estamos vivendo o fim dos tempos, mas admitindo que se temos parcela de responsabilidade numa possível mudança climática drástica, então temos de ter a capacidade de encontrar soluções para o problema. A humanidade está pela primeira vez diante de uma escolha, de uma encruzilhada, e nunca foi tão necessário como agora, já que temos a facilidade da comunicação instantânea, ampliar esse debate e encarar uma nova realidade, antes que seja tarde demais. Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, sou jornalista em Brasília e esta é a Minha Bolha, um canal de curiosos e de pessoas que gostam de fazer perguntas. Mas antes eu quero fazer aqui uma correção por um erro cometido no episódio passado. Quero pedir desculpas e agradecer ao nosso seguidor Marino Fischer, que bem a tempo nos corrigiu. É que ao sugerir que quando for à Escócia visite o Museu de História Natural, eu estava me referindo, ou querendo me referir, à cidade de Edimburgo, a capital escocesa, e não Dublin. Dublin fica na Irlanda, é a capital da Irlanda. Está feita a correção e fica registrado o agradecimento ao nosso seguidor do canal. Esta é a essência do trabalho que a gente desenvolve aqui. Sempre que cometemos alguma falha, o que é natural nesse tipo de atividade, devemos também ter a humildade para reconhecer e prontamente corrigir. Alguns jornais ainda hoje mantêm uma seção chamada Erramos, justamente para esse tipo de situação. Agora sim, eu reitero o convite que faço em todos os episódios. Dê um like se está gostando do nosso canal, se inscreva se ainda não fez, mostre aos amigos, às amigas, aos familiares e participe. No mês passado, praticamente todos os meios de comunicação do mundo deram essa notícia. Um só continente sem humanos. Assim será a Terra daqui a 250 milhões de anos. Trata-se de um estudo recém-concluído de pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, publicado na respeitada revista científica Nature Geosciences. Desculpe minha pronúncia. A grande novidade desse estudo foi fornecer um modelo climático para o futuro é bem verdade, muito distante, daqui a 250 milhões de anos. Muito tempo, é verdade, mas muito tempo para nós, recém-chegados ao planeta. A história humana, é sempre bom lembrar, com tudo o que já aconteceu desde que a gente desceu das árvores e passou a se espalhar pelos continentes, essa história não passa de 50 mil anos. 250 milhões de anos, partindo desse ponto de vista, é realmente muita coisa. Mas olha só, para a Terra, que tem 4,6 bilhões de anos, aí sim, 250 milhões de anos é uma fraçãozinha. E é aqui que tudo fica muito interessante. Os supercomputadores usados nesse trabalho dos pesquisadores ingleses mostraram que os continentes, que numa comparação assim um pouco grotesca
eles flutuam meio à deriva sobre o manto da Terra, os continentes eles estão se encaminhando para se fundirem de novo, formando uma espécie de supercontinente, como foi no passado distante, da época paleozoica, mais ou menos uns 230 milhões de anos atrás. Era assim, olha, a América do Sul fazia parte de um bloco gigante chamado Gondwana, reunindo o que hoje é a África, Oceania e até a Antártida. Quando esse bloco se separou, a Índia, por exemplo, que era um pedaço gigante de terra, colidiu no continente para formar o Himalaia, que está até hoje crescendo. A cada ano ele aumenta um pouco de tamanho. Enfim, uma série de eventos dramáticos redistribuíram os animais da época e redefiniram o clima, dando uma nova roupagem à Terra. Agora, com a ajuda desses computadores, é possível ver como as mudanças climáticas provocadas por isso irão ser importantes no futuro para saber quais as espécies terão condições de se adaptar e sobreviver. É aí que mora o perigo. Tudo indica que não haverá lugar para humanos na futura Arca de Noé. Seria algo como se estivéssemos condenados a desaparecer. Algo que, para a história do planeta, é sempre bom lembrar, não é nada incomum. Ao contrário, faz parte do ciclo da vida. Espécies vêm e vão. Algumas duram muito, outras não. Veja o exemplo dos dinossauros. Então, numa época de extremos como a que estamos vivendo agora, com todos esses sinais apontando que mudanças bruscas no clima afetam diretamente a produção de alimentos, com os rios da Amazônia secando, ao mesmo tempo em que Nova York fica embaixo d'água, mesmo com tudo isso, diariamente na televisão, nos rádios, nos jornais, nas redes sociais, eu confesso que fica difícil entender a reação de muita gente com esse tipo de notícia. Eu recolhi, por curiosidade, de um site de notícias muito importante, de grande respeito, comentários de alguns leitores à notícia da possibilidade de extinção da nossa espécie no futuro, ainda que esse futuro seja longínquo. Aí um leitor pergunta: e agora? O que eu vou fazer daqui a 250 milhões de anos? Olha a ironia. E outro: falta pouco, hein? Teve mais esse: eu fico preocupado se for daqui a 249 milhões. Haja sarcasmo. E esse outro: tá de boa para mim se a Terra durar mais uns 20 anos. É duro. Até onde sabemos, a Terra já viveu 5 experiências de extinção em massa. Em alguns casos, desaparecendo mais de 90% de qualquer vestígio de vida, desde animais muito pequenos, rastejando, até lagartos gigantes. A comunidade científica que tem se debruçado nesse assunto arrisca dizer que a 6ª extinção, a 6ª, já começou. Mas não como antes, que era um processo lento, arrastado, que durava milhares, até milhões de anos. A 6ª extinção já teria começado. Veja bem, o assunto é controverso, mas é real. A 6ª extinção já teria começado em ritmo acelerado, provocado por nós mesmos, poucas gerações atrás. Quer saber como? Não é possível estabelecer uma data, mas em algum momento da década de 1780, 243 anos atrás, deu-se início na Inglaterra à Revolução Industrial, quando foi apresentada a primeira máquina a vapor projetada por John Walt, cujas relíquias estão hoje guardadas em museus. Num piscar de olhos, tudo mudou. Foi uma virada na história da humanidade, a segunda virada. A primeira foi 11 mil anos atrás, quando o homem desistiu da vida nômade, da caça e aprendeu a cultivar sementes, a viver em torno da agricultura.
A Revolução Industrial, que se ampliaria depois por alguns países da Europa e em seguida nos Estados Unidos, trouxe a produção em massa, em larga escala. Os navios a vapor cruzavam os oceanos sem depender dos ventos. O telégrafo deu às nações imperialistas uma ferramenta extraordinária de controle. O mundo começou a ficar pequeno. O padrão de vida mudou. A expectativa de vida das pessoas aumentou, mas aumentaram também os conflitos sociais. Com o capitalismo se firmando como sistema econômico capaz de atender à ganância dos donos dos meios de produção, os trabalhadores reagiram, criando sindicatos, reivindicando a sua parte na nova ordem mundial, oferecendo ideologias alternativas em nome de uma utopia em que pudessem compartilhar igualmente os recursos do planeta. As grandes e devastadoras guerras que dizimaram milhões de pessoas nos últimos 100 anos, as revoluções e lutas fratricidas que dividiram e traumatizaram populações inteiras em praticamente todos os continentes, são filhas de uma revolução que temos a sensação de que ainda não acabou. Dia após dia, a terra continua sendo escavada, perfurada, solapada, agora com a ajuda de tecnologia de ponta, para sugar até a última gota de petróleo que resta, o último veio de carvão, o diamante mais precioso, os derradeiros filões de ouro. Mas nada se compara à devastação da cobertura florestal que a natureza construiu vagarosamente durante milhões de anos. Deliberadamente, nós exterminamos centenas, milhares de espécies de animais nativos e não poupamos os nossos semelhantes, os povos originários, muitos confinados em reservas para que não possam atrapalhar a marcha para o progresso. E para alimentar bilhões de bocas, combinamos elementos químicos a partir do petróleo para criar fertilizantes artificiais e impedir o esgotamento natural do solo. Tão importante quanto isso foi também desenvolver pesticidas, o verdadeiro holocausto dos insetos, com efeitos ambientais devastadores, dizimando em seu caminho não apenas lagartas, mas um sem número de mamíferos e pássaros. Como disse antes, não queremos criar nenhuma situação alarmista, até porque nosso mundo tem casca grossa e com certeza já viu coisas bem piores. Mas a verdade que salta aos olhos é que a natureza sempre responde quando é cutucada, porque tudo é interligado. Não existem ecossistemas fechados, está aí o El Niño para provar isso. Os gases de efeito estufa, produzidos com queimadas, e substâncias que atingem a camada de ozônio, que é outra desgraça produzida pelo homem, não respeitam fronteiras. Essa história de soberania nacional pode servir para governos ou para os políticos, mas não para a governança planetária. Não, por exemplo, para as baleias, elas nadam de um continente a outro, nem para os pássaros, que em suas longas migrações eles dispensam passaportes. Mas já que existem organismos internacionais como as Nações Unidas e o recém-criado BRICS, grupo de países emergentes, dentre os quais o Brasil, em busca de cooperação econômica mútua, seria muito reconfortante se os governantes desses países levassem a sério a ideia de que, em nome de um propalado desenvolvimento, estamos nos tornando uma ameaça para nós mesmos. Enquanto eu gravo este episódio, o Amazonas, e não me refiro exclusivamente ao estado brasileiro, mas à Amazônia inteira, que engloba Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Suriname, parte da Guiana Francesa, enfrentam uma estiagem histórica, uma seca sem precedentes. É difícil de imaginar uma seca castigando a maior floresta tropical do mundo. Das 62 cidades amazonenses,
35, neste momento, estão em situação de alerta. A Defesa Civil estima que até dezembro, mais de 500 mil pessoas estarão afetadas, prejudicadas, seja por falta de transporte, porque os rios não estão navegáveis, seja por falta de alimentos, medicamentos e água potável. Olha só, mais de 100 botos cor-de-rosa morreram recentemente, vítimas da seca na região do Lago de Tefé, segundo nos informa o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mami-Rawá. E o Rio Negro, o lendário Rio Negro, sem condições de navegabilidade, obrigou o governo local a antecipar o fim do ano letivo nas escolas ribeirinhas. Mas vamos para o outro lado do mundo. Tão grave como a seca na Amazônia, ou tão absurdo, é ver o termômetro marcar 40 graus Celsius na Sibéria, aquela região do globo que no nosso imaginário está associado a gelo, a neve. Todos os recordes de calor foram quebrados no último verão no hemisfério norte. Nada comparável a qualquer situação crítica de que se tem lembrança. Na Ásia não foi diferente. 45 graus Celsius foram registrados na China, com cidades no noroeste do país chegando a 47 graus Celsius. No Uzbequistão foram registrados 43 graus Celsius e no Cazaquistão 41 graus. Em maio, recordes de temperaturas foram batidos no Vietnã e na Tailândia, com temperaturas de 44 e 45 graus. É importante lembrar que esse aquecimento anômalo não é coisa deste ano ou do ano passado. Ele vem se processando aos poucos, há vários anos. Como eu disse antes, nenhum processo de extinção acontece da noite para o dia. Em 2003, só para lembrar, mais de 30 mil pessoas morreram na Europa em consequência do que na época foi chamado de maior onda de calor da história. A pior situação foi na França, 14 mil mortes, Espanha, 4 mil, Alemanha, 7 mil, Itália, 1.500 mortes. Na Rússia, em 2010, as autoridades estimaram em quase 60 mil o número de vítimas fatais do calor. Foi a maior onda de calor naquele país, chegou a ser registrada até no Guinness Book. E não foi por menos que em julho passado, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, foi a público para dizer, abre aspas, a mudança climática está aqui, é aterrorizante e é apenas o começo. Aí ele falou aquela frase que está marcada já, a era da fervura global chegou, fecha aspas. Interessante é que ele fez essa declaração em Nova York. A Nova York que justamente 2 meses depois ficou debaixo d'água, consequência de uma enxurrada fora de qualquer previsão. Mundo louco. Quase ao mesmo tempo, na Índia, os ministros de meio ambiente dos países do chamado G20, do qual o Brasil faz parte, não chegaram a acordo nenhum sobre emissões de gases e outras questões cruciais para enfrentar a crise climática. Olha só. É profundamente triste concluir que, aparentemente, eles reagiram como certa vez um determinado dirigente respondeu quando foi indagado sobre as mortes provocadas no Brasil pela Covid. E daí? Nesse ponto, eu volto àquelas reações jocosas, registradas em redes sociais diante do trabalho dos cientistas que projetaram um futuro preocupante da humanidade daqui a alguns milhões de anos, ou a humanidade sem futuro. Claro que não se espera que a Terra dure para sempre, até porque no universo tudo está em constante transformação e as estrelas cumprem um ciclo de vida como o nosso,
até se transformar em um corpo gelado ou explodir para alimentar outras estrelas que nascem. Mas o que nos faz pensar que somos superiores e temos o direito de interferir no ritmo da natureza? Nietzsche, aquele filósofo da era romântica alemã, a propósito ele fez uma observação sobre esse chauvinismo humano. A humanidade, disse ele, não progride e nem sequer existe. A humanidade é apenas um vasto laboratório onde a impiedosa natureza faz experiências, obtendo realizações de valor algumas vezes, mas falhando na maioria delas. Se isso serve para reflexão, então lembre-se do período de lockdown por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Foi uma experiência muito forte, tão forte, com tantas perdas de amigos, conhecidos, que todos dizíamos que depois de tudo aquilo o mundo seria diferente. Eu mesmo fui um que disse isso sempre, repeti o tempo inteiro. Nós pensamos que o mundo sairia daquela crise com um pouco mais de solidariedade, de tolerância. Mas por tudo que mostramos nesse episódio, fica a pergunta, mudou mesmo? O que vale de consolo é que quando as ruas estavam desertas e a atividade humana andou por alguns meses sob rédea curta, a emissão de gases nocivos à atmosfera teve uma queda de 20%, algo que não se via desde a década de 1970. Em Nova York, as emissões de monóxido de carbono de automóveis diminuíram 50%. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o mesmo aconteceu na maior cidade da América do Sul. Praias vazias e mais limpas trouxeram de volta animais marinhos que anualmente se dirigem ao litoral para a desova. Uma nova geração de tartarugas mais numerosas desabrochou das praias tropicais, dando uma nova chance a espécies que estavam em vias de extinção. Os canais de Veneza, de repente, se viram livres de sujeira. E até o rio Ganges, na Índia, atingiu níveis de pureza nunca vistos há mais de um século. Moradores do norte da Índia puderam pela primeira vez em décadas ver parte da cordilheira do Himalaia que ficava escondida por uma nuvem de fumaça. Isso viralizou no mundo inteiro. Impossível não enxergar o recado da natureza. Natureza aqui compreendida como um mecanismo que segue leis naturais. Se chegamos aonde chegamos, com a capacidade de assimilar toda essa experiência para enfrentar as dificuldades que temos pela frente, então há razão sim para ter medo do futuro, mas também há muita razão para ter esperança. Minhas amigas, meus amigos, concluímos 15 episódios com temas variados dentro de uma proposta que sempre foi de oferecer material que fosse um pouco além do entretenimento das redes sociais, que tratasse de ciência, de cultura e de curiosidades com olhar crítico, lançando questionamentos e jamais defendendo posicionamentos preconcebidos, fechados, ou que negassem a história. Agora que vamos iniciar uma nova fase do canal Minha Bolha, vamos dar uma pausa de alguns dias para que a nossa equipe possa trabalhar novos temas. O que vem por aí é um mergulho no Brasil profundo. Na nova série que estamos preparando, vamos começar tratando da biografia de um personagem marcante, não só para os nordestinos, mas para o Brasil inteiro, pois compreender a sua personalidade nos ajuda a compreender um pouco mais o nosso país. De que personagem estou falando? Estou falando de Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro que ganhou fama como Lampião, o rei do cangaço. Herói ou bandido? Um criminoso cruel
ou uma vítima do meio em que nasceu e viveu? Vamos lembrar que Lampião assombrou o sertão num momento de virada na história do Brasil, quando ao mesmo tempo a coluna de Luiz Carlos Prestes, que se tornaria depois líder do Partido Comunista Brasileiro, atravessava o país de norte a sul, instigando uma revolução que nunca se realizaria. Do outro lado do mundo, Mao Tse-tung faria da China a maior nação comunista do planeta. Lampião aqui era símbolo maior do atraso de uma república moribunda de coronéis, diante da encruzilhada que leva à civilização ou então à barbárie. Só assim, contextualizando a história, podemos examinar melhor a razão que levou as autoridades a expor as cabeças dos cangaceiros emboscados e mortos na Gruta de Angicos, dentre elas as cabeças de Lampião e Maria Bonita. Daqui uns dias, a gente vai avisando, estaremos de volta com a série Foras da Lei. Até lá! Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.